Olá, eu sou o professor André Luizatec e nesta aula iremos estudar as leis de Newton. Antes de falarmos de leis de Newton, nós precisamos falar de força. O que é força? Interação entre corpos. Quando houver interação entre dois corpos, existe uma força atuando entre eles. Outra coisa que você precisa saber sobre força é força resultante. Força resultante é a somatória de todas as forças aplicadas em um corpo. Vale lembrar que força é uma grandeza vetorial, então você tem que dar direção, você tem que dar sentido. Então, se você tem problemas com vetores, dê uma olhadinha nas nossas aulas de vetores, que são divididas em duas partes, ok? Dê uma olhadinha lá atrás. Elas vão se dividir em duas classes, as forças. Quais? Forças de contato. Essas forças existem quando os corpos estão em contato, é até óbvio. Por exemplo, uma bola desliza pelo gramado. Você tem o apoio do chão, você tem o atrito da bola com a grama. Essas forças só existem devido ao contato da bola com a grama. Agora, também existem as forças de contato, forças de campo, perdão. Essas forças existem mesmo que haja uma distância entre os corpos. Por exemplo, um avião é atraído pela terra mesmo em voo. Você já brincou com dois ímãs? Então os ímãs se atraem ou se repelem. Você já deve ter passado uma bexiga na cabeça de alguém e percebeu que o cabelo é atraído pela bexiga. Então, cargas elétricas também podem se atrair ou se repelir. Essas forças são as de campo. Agora, o principal é essa parte aqui. O que é peso? Peso é atração entre corpos. Então aqui você tem uma massa M, existe a aceleração da gravidade para baixo. Então, como que é o peso? Quais são as características? A direção é a mesma direção da gravidade, afinal nós somos atraídos pela Terra, qualquer corpo é atraído pela Terra. O sentido é para baixo, então eu vou representar aqui vertical para baixo. E qual o valor da força peso? O módulo. Peso é massa vezes o valor da gravidade. Normal. Quando que existe a normal? Quando existe um apoio. Também é conhecida como força de reação normal. Então aqui eu tenho uma bolinha, a normal é para cima. Essa é fácil. Agora, quando o corpo está inclinado, como que é a normal? A normal é uma força de apoio. Se ela é uma força de apoio, ela está para lá. Então olha aqui, quais são as características? A direção, você já deve ter percebido, ela é perpendicular à superfície. Essa força é perpendicular a essa superfície, essa força é perpendicular a essa superfície. Sempre no sentido de apoiar. Aqui não tem um jeito de se calcular, porque pode variar. Eu posso fazer uma outra força aqui para baixo, eu posso puxar um pouquinho para cima. Então não tem uma fórmula para se calcular. O que você precisa saber? Que ela é perpendicular e no sentido do apoio. Agora, você tem uma força também que se chama tração. Onde que aparece essa força de tração? Em fios que são inextensíveis, ou seja, fios que não vão aumentar de tamanho, não vão esticar. Olha aqui, você tem dois corpos, então você tem a força de tração. Este fio puxa essa esfera, esse fio puxa esse corpo, esse paralelepípedo. Então, quais são as características? A direção da força de tração é a mesma direção do fio. Perceba que esse fio está um pouco inclinado, a tração está um pouco inclinada. Aqui está mais inclinado, aqui está mais inclinado. E qual o sentido? O fio sempre puxa. É impossível você empurrar alguma coisa com o fio. O fio vai afrouxar. Então, o fio puxa para cá. Ele está puxando esse apoio aqui para cá? Também está, só que eu vou estudar apenas os dois corpos. O fio puxa. Outra força que nós iremos mostrar para vocês é a força elástica. Quando que aparece a força elástica? Quando você tem um fio extensível ou uma mola. Aqui ela não está esticada. Aqui eu coloquei um corpo pendurado e aí ela acabou esticando. Dê uma olhadinha aqui. Quais são as características? A mesma do fio ou da mola. Lembra um pouco a característica da tração.
Qual é o sentido? O sentido é de voltar ao comprimento inicial. Simples, se você pegar uma molinha imaginária aí, se você esticar a mola, ela vai fazer força para dentro. Agora, se você comprimir a mola, ela vai fazer força para fora, porque ela sempre quer voltar ao comprimento natural dela. E como que eu vou calcular o módulo? Como é que eu vou calcular o valor? Aqui eu representei, né? A mola aqui, como ela está esticada, a força é para dentro porque ela quer voltar ao comprimento natural. E como é que eu posso calcular o valor? Ela depende de duas coisas. K vezes X. O que é K? K é uma constante. Essa constante ela vai depender do quê? Da mola. Ela vai depender de como ela foi enrolada, ela vai depender do material, da espessura do fio e do X. E o que é o X? É a deformação. Perceba que aqui ela tinha um comprimento inicial. Quando você colocou o corpo, ela tem um comprimento diferente do inicial. O que é o X? Essa diferença é uma elongação. Okay? Elongação ou deformação. Pode ser tanto para mais, pode ser para menos. Agora entrando, propriamente dito, nas três leis, já que a gente estudou o principal, que são as forças. Princípio da inércia. Todo corpo tende a manter sua velocidade vetorial constante se a força resultante for nula. Vamos simplificar isso aqui para você. Se ele estiver em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Por isso que quando você está em um carro e o carro acelera, você vai para trás. Como é que você vai para trás? Você quer ficar em repouso. Agora, se estiver em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. O carro freia, você vai para frente, porque você quer manter este movimento retilíneo uniforme. A segunda lei de Newton, ela diz que o produto da massa de um corpo e da aceleração adquirida pelo mesmo é igual à força resultante. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é massa vezes aceleração. Isso aqui você vai usar muito aí até o final do ensino médio. Terceira lei, para finalizar, é a lei do princípio da ação e reação. Isso aqui todo mundo já conhece um pouco. Todo corpo que sofre a ação de uma força responde a essa força com as seguintes características. Primeira, mesma intensidade, ou seja, valor. A força que você faz, você recebe. Tem a mesma direção. Se for horizontal, é horizontal. Se for vertical, é vertical. Mesmo sentidos opostos. Mesma direção, sentidos opostos. Por isso tem esse sinal negativo, né? Se uma é para a direita, a outra para a esquerda. Mesma natureza. O que quer dizer isso? Se é de campo, a força é de campo. Se é de contato, a força é de contato. Peso e normal não formam par de ação e reação. Peso e normal não formam par de ação e reação. O peso é uma força de campo e a normal é uma força de contato. Muito cuidado. Peso é campo, normal é contato. Para finalizar, independente de dizer qual é a ação, qual é a reação. Bom, e leis de Newton, basicamente, é isso que você precisa conhecer. Até a próxima.